Esse vídeo é o segundo episódio da incorporação que está sendo feita do BTHF em relação ao BCFF, tá, pessoal? Então, no primeiro vídeo, inclusive, vou deixar o card aqui para vocês, eu explico basicamente a estrutura da oferta, toda a evolução até ali, mais ou menos o início de outubro, tá? E agora, no dia 14 de outubro, que eu estou gravando esse vídeo, no período da manhã, houve a divulgação do fato relevante do BCFF, informando basicamente quais são os próximos passos, tá bom? Lembrando, pessoal, sempre deixo as minhas redes sociais aqui embaixo. Eu sou consultor de investimentos, então se você quiser tratar também sobre consultoria, por favor, mande uma mensagem para mim ou entre aqui no grupo do Telegram ou envie uma mensagem no WhatsApp também profissional, beleza? Bom, pessoal, aqui como vocês podem ver a minha tela, houve a divulgação, né, no fato relevante e também o rendimento e amortizações aqui que a gente pode ver. Bom, no documento, no fato relevante aqui no dia 14 do 10, o BCFF ele divulga e até resume as informações de uma forma bastante precisa, tá? Eu fiquei muito feliz com o fundo em si, de ele ter se aprofundado e explicado um pouco mais o passo a passo. Inclusive, quem conhece aqui o canal sabe que eu já fiz alguns outros vídeos sobre incorporações e que várias incorporações não souberam explicar da melhor forma possível e, pelo que eu vejo aqui, já dando spoiler para vocês, o BCFF conseguiu fazer um bom trabalho, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. Bom, então, em complemento à divulgação do dia 13 de setembro, né, o fundo realmente realizará a subscrição das cotas, né, do BTHF. Então, o BCFF vai deixar de existir, né, a sigla BCFF vai deixar de existir e os ativos do BCFF vão estar dentro do BTHF, tá bom? Qual vai ser a proporção dessa troca, Giovanni? Então, a quantidade de troca, né? Então, aqui ele resume bem, mas a gente vai aprofundar. Não se atente somente a 0,8, tá, pessoal? Porque é um cálculo um pouquinho mais complexo do que isso. Mas, basicamente, para quem quer só saber mais ou menos o cálculo, é de 0,8. Então, quantidade de cotas do BTHF é igual à quantidade de cotas do BCFF vezes a razão de troca. Então, se você tem 100 cotas do BCFF, você teria 80 cotas do BTHF. Pô, Giovanni, mas se eu tiver um número quebrado, se essa proporção dá um número com vírgula, aí sim a gente vai ver os outros casos que ainda apresenta nesse documento, tá bom? Mas vamos ver basicamente o evento, né? Então, o evento e consequente liquidação do BCFF serão realizados no prazo de até 90 dias contados a partir dessa data, de acordo com as condições que serão informadas abaixo. Então, 90 dias basicamente é até o fim do ano ou até mesmo janeiro ali do ano de 2025. Visando viabilizar o início do procedimento de liquidação do fundo, informamos que dia 18 de outubro, então dia 18 de outubro cai na sexta-feira dessa semana, será o último dia no qual as cotas de emissão do fundo BCFF poderão ser negociadas no mercado da bolsa da B3. Então, a partir do dia 18, para de ser negociado o BCFF na bolsa de valores, tá bom? E aqui já um primeiro ponto, pessoal, esse 0,80, né, que ele é informado, ele é já calculado com valor patrimonial, rentabilidade, rendimento de setembro, rendimento de outubro, só que esses valores, principalmente a cota patrimonial, pode mudar até que seja efetivada essa mudança do BTHF. Então, aqui eles colocam, né, cota patrimonial mais recente, calculado no dia da integralização dos ativos do BCFF na emissão do BTHF, no dia 10 do 10. Segundo, o caixa amortizado é uma estimativa da gestão, podendo sofrer alterações devido ao custo de liquidação do fundo e o eventual rendimento do caixa. Aqui faltou um N de navio. O valor inclui os custos operacionais da emissão pagos de 1 centavo. Dessa forma, as negociações de cotas de fundo estarão suspensas a partir do pregão do dia 21, ou seja, até dia 18 você consegue negociar, depois do dia 18 não consegue mais negociar. Tá? Período compreendido entre os dias 19 de outubro e 12 de novembro, né? Então basicamente quase um mês ali, seus respectivos custos médios históricos de aquisição de suas cotas do BCFF, custo médio, para que ela siga com o seu devido tratamento tributário. Né? Então, a gente vai precisar declarar, né, fazer aquele processo de declarar o seu custo médio ou preço médio dos ativos, justamente para primeiro, a administradora saber se há necessidade de cobrar algum tipo de imposto ou realmente fazer uma compensação para o investidor, beleza? A administradora informa que os cotistas poderão informar seu respectivo custo médio dentro do período de envio, que eu comentei com vocês,
por meio do portal, né? Inclusive, quem já é inscrito aqui do canal já sabe como que é esse processo, mas, por favor, eu vou deixar um card aqui falando sobre outros fundos que é o mesmo processo, mas é bem tranquilo, tá, pessoal? Mas essa informação ela vai ser divulgada a partir do dia 18 de outubro, ok? Não obstante, frisa-se que o não reconhecimento pela administradora da declaração de custo médio do cotista pode implicar recolhimento de imposto de renda superior ao valor, né, ao que eventualmente seria devido pelo cotista. Ou seja, se você não declara, você vai pagar o maior imposto possível nessa operação, então toma bastante cuidado, tá bom? Adicionalmente, quando na entrega das cotas do BTHF aos cotistas do BCFF, eventual fração de cotas identificadas nos termos de troca será objeto de leilão automático na B3 com posterior pagamento aos cotistas. Mesmo processo que acontece naturalmente com outras incorporações. Então, um exemplo aqui, pessoal, para deixar mais claro esse ponto, tá? Se a gente pega, por exemplo, uma quantidade de cotas de 127, né, 127 cotas do BCFF e transformar em BTHF, você vai ver que vai dar um número quebrado. No caso, vai dar 101,6. Esses 101 cotas vão ser entregues para você, só que 0,6 naturalmente deve ser entregue para você com pagamento. Lembrando que existe mais etapas abaixo que eu vou mostrar para vocês, que vai existir uma parte que vai ser amortizada para o cotista, tá bom? Então, por fim, né, ele informa aqui que a distribuição extraordinária será de 7 centavos por cota, que eu já comentei com vocês. Beleza? E aqui abaixo ele apresenta o anexo 1, justamente para informar mais informações. Pessoal, a partir desse momento a gente vai ver o cronograma e algo mais específico realmente sobre a oferta do que vai ser dividido, ou seja, como que vai ser pago? Vai ser pago em BTHF, amortização e frações, tá bom? Vão ser essas 3 etapas, beleza? Então aqui a gente vai ver o cronograma, então as datas. Último dia de negociação do BCFF, 18/10. Divulgação do comunicado sobre o envio do custo médio, que comentei com vocês também, dia 18/10. A prazo de envio, 19/10 até dia 12/11. Entrega do ativo do BTHF para os investidores do BCFF, 13/11. Apuração pela administradora do custo médio de aquisição, a qual se faz necessária para fins tributários, 13/11 a 21/11. Início de negociação, 18/11. Realmente acaba... Se inicia, na verdade, o período ali de negociação normal do BTHF, tá bom? Esse processo, normalmente, pode acontecer algum adiamento, algum processo de demora, então sempre esteja atento, inclusive aqui no canal eu vou mandar esses vídeos mais atualizados o quanto antes para vocês, tá bom? Inclusive eu tenho um grupo no Telegram que eu converso com os inscritos justamente para a gente se atualizar e as pessoas se tiverem qualquer dúvida podem entrar ali em contato, ok? Bom, então aqui só a última data, né? Pagamento aos cotistas referente ao valor remanescente da liquidação do fundo, que é aquele número quebrado que eu comentei para vocês. Então aqui a gente vai ver o anexo, eu vou já pular para a parte importante, que é essa aqui, tá? Transação. Então na prática, pessoal, aqui a parte que a gente pelo menos espera-se, tá? Se espera para receber, na amortização de caixa, seria de 57 centavos por cota, tá? Do BCFF. Então isso é muito importante. Então, pessoal, aqui vocês podem ver, né? Composição. Então, primeiro, amortização de caixa a receber, 57 centavos. Rendimento de setembro, que já foi pago, tá? Na verdade, já foi divulgado e vai ser pago no dia 14, que inclusive foi pago hoje. Rendimento outubro, rendimento anunciado 18/10, a pagar dia 25/10, tá? Então, pelo menos eles esperam que é 7 centavos também, então seriam 2 pagamentos. Cota líquida do BCFF, que seria considerado 0,80 cotas do BTHF, né, 8,10, e no financeiro total 8,81, tá bom? Então, na prática, cotista que possui 53 cotas do BCFF, como eu comentei com vocês, né, recebe 42 cotas do BTHF, mas tem 0,38 cota fracionada, eventual fração será vendida automaticamente em leilão ao mercado e creditada na conta do investidor. Esse pagamento, pessoal, de frações sempre vai depender do seu custo médio ou preço médio, tá? Para calcular o imposto de renda, beleza? Então, a partir do dia 18, a gente tem mais informações para dar seguimento a essa questão. Como eu comentei já no primeiro vídeo, inclusive de novo, tá? Por favor, vejam o primeiro vídeo para entender essa operação, mas o BCFF vai entrar literalmente dentro do BTHF, não vai sumir os ativos, mas o BCFF, a sigla BCFF não vai mais existir no mercado. Inclusive, teve uma complicação, tá, do BTHF, que é comercializado no ambiente CTIP, que é um pouquinho diferente, mas na prática eu já comentei isso no vídeo anterior, pessoal. Então, por favor, dê uma olhada lá, que eu deixei bem separadinho para vocês a explicação.
Aqui, então, imposto de renda, tá? Custo médio do BCFF maior que 8,81. O cotista que se enquadrar receberá a amortização integral do caixa correspondente a de 57 centavos por cota, ou seja, então existirá sim o pagamento do BTHF, em cotas do BTHF, a amortização dos 57 centavos, que pode ser alterado dependendo ali de alguns custos ou dependendo do valor patrimonial, alteração do valor patrimonial ou o próprio rendimento desse caixa, que detém do BCFF, tá bom? Então, além do BTHF, fração do BTHF e a amortização, que normalmente são os 3 pagamentos que o cotista recebe. Isso vai depender, sempre lembrando, do seu preço médio ou custo médio. Então, é muito importante você divulgar, né? Você informar naquele prazo específico. Custo médio BCFF menor que 8,81, você vai ter recolhimento de imposto de renda que vai ser recolhido dos 57 centavos, tá bom? Então, no exemplo abaixo que ele coloca aqui, ó, custo médio informado 7,54, ele teria um IR a pagar de 25 centavos e acaba recebendo só 32 centavos. Então, por isso que é muito importante, acaba sendo bastante representativo. Se você tiver, por exemplo, 100 cotas, você receberia R$ 57,00, mas se o seu preço médio é menor que 8,81, na verdade você vai receber um pouco menos, tá? Então, preste atenção na hora de declarar. Cotista que não tem cotas, você vai ter as cotas do BTHF ao preço médio de 10,13, tá bem? Então, bem simples. E quem já tem cotas do BTHF, você faz a média ponderada, tá, pessoal? Média ponderada, algo bem simples que você aprendeu ali no ensino fundamental. Então, aqui ele explica como você pode fazer, mas é uma média ponderada e é bem realmente simples de fazer. Então, primeiro você tem que saber o preço médio que você tem hoje. Por exemplo, nesse caso aqui ele fala de R$10. E a aquisição, como a gente sabe, que é 10,13. Então, se você tinha 100 cotas a R$10 antes, ou seja, no custo de aquisição total, R$1.000. Se você vai, por exemplo, adquirir 50 cotas do BTHF, né, nessa transferência, vamos dizer assim, o seu custo médio de 10,13, 50 vezes 10,13 dá 506. Você soma esse 506,50 mais R$1.000, vai dar 1.506,50, e aí você pega esse valor e divide pela quantidade de cotas que você tem atualmente, que é 150 cotas, que vai dar os 10,04, tá bom? Realmente é para ser simples, tá, pessoal? Mas qualquer dúvida, se vocês tiverem, pode entrar em contato ali no Telegram para a gente poder conversar. Aqui, novamente, ele reforça esses pontos, né, de distribuição um pouco maior, redução de custos, que realmente houve uma redução na taxa de administração, valor consolidado do patrimônio, né, passando dos 2 bilhões, potencial ganho de capital, mas aqui, claro, o fundo vai vender o próprio peixe, né? Então, naturalmente, ele vai ressaltar os pontos positivos, não vai ressaltar de forma tão transparente assim, ou pontuar realmente que é preocupante uma situação que é negativa para o fundo, né? Ou negativa para essa incorporação. Então, tome cuidado com essas análises. E aqui, então, só para reforçar, envio do custo médio a partir do dia 19 até o dia 12 ali, tá, pessoal? E suspensão de negociações a partir do dia 21/10. Aqui no próprio fato relevante, ele já fala aqui, ó, informe seu custo médio. Você pode clicar, ele já vai direcionar você para a questão do informe, mas isso vai ser divulgado a partir do dia 18, ou seja, sexta-feira. Então, muito provavelmente na sexta-feira ou na segunda-feira eu devo fazer um outro vídeo aqui para vocês, tá bom, pessoal? Lembrando, se vocês quiserem ter um spoiler de como isso acontece, como que faz custo médio, eu já fiz outros vídeos aqui no canal, eu sempre deixo disponibilizado. Aconteceu com o MCHY, MCHF, aconteceu com o MORC, o MORI, né, que se transformou ali no RVBI, e entre outros fundos que eu já gravei de incorporações, beleza? Pessoal, tomara que tenham gostado do vídeo, lembrando minhas redes sociais aqui embaixo, e qualquer dúvida, por favor, entre em contato, entre ali no canal do Telegram. Qualquer coisa também posso criar um canal no WhatsApp para a gente poder conversar e ficar mais fácil essa interação, beleza? Tomara que tenham gostado e uma ótima semana. Tchau, tchau.